O Barão de Munchausen no Brasil. Nem todos sabem que o célebre Barão de Munchausen também esteve no Brasil. Os fãs desse maior dos caçadores afirmam que o mesmo arribou a essas paragens, naquelas priscas eras ainda cobertas inteiramente de mata virgem espessa, acompanhando o não menos célebre Hans Staden, que aportou a essas terras no primeiro século após o descobrimento do Brasil. Uma vez no Brasil, o barão acompanhou a Hans Staden em suas viagens pelo sertão adentro, tendo, nessa ocasião, travado relações com o grande chefe Tibiriçá, o qual, por sinal, também era um grande caçador, e por esta razão, as relações entre os dois se tornaram as mais amistosas possíveis. Caçaram e pescaram, pois, bastante tempo juntos, dormindo em redes de tucum, armadas sob a copa protetora de velhas figueiras e de araribás gigantescos. Como Hans Staden resolvesse conhecer também a terra dos Carijós, os dois, que se haviam tornado amigos inseparáveis, resolveram acompanhá-lo ao sul e assim vieram conhecer também o local onde vários séculos mais tarde seria fundada a cidade que se chamaria Joinville. Porém, naquela época distante, isto aqui também era tudo mata virgem, ou brejo, ou mangue, o que certamente poderiam atestar, sob juramento, os primeiros imigrantes que aqui aportaram há pouco mais de um século, se ainda vivessem. Na antiguidade romana, se já tivessem conhecimento da existência destas paragens, teriam preenchido com toda certeza os mapas respectivos com os dizeres Ich habente onças. E dessa forma, caçando e pescando, foram dar um belo dia no Piraí, já naquele tempo um rio valente e respeitado pelos bugres, os quais em dias de enchentes invocavam ao seu deus Tupã, antes de atravessá-lo a nado ou de canoa. Guiados por um bugre, morador da região, foram encontrar uma bonita canoa de guapiruvu, presa no remanso a um pé de araçá. Resolveram, pois, embarcar sem mais delongas para uma bonita pescaria à flor da água. O nosso barão, ansioso por demonstrar também as suas grandes qualidades de pescador, se adiantou para embarcar primeiro, mas como não conhecia ainda bem esse tipo de montaria, embarcar de um lado e desembarcar do lado oposto dentro da água foi questão de um segundo, submergindo com um estrondo enorme que deixou de sobreaviso a peixarada toda, que se foi esconder dentro das covas e nas tranqueiras, que já naquela época abundavam no Piraí. O chefe Tibiriçá, que além de valente caçador e pescador, também era um grande guerreiro, com a graça de Tupã, depois do primeiro susto e assistindo o salvamento do volumoso barão, não pôde deixar de soltar uma gargalhada gostosa após outra ao ver recolhido na água pelos seus outros companheiros, todo ensopado, ao maior dos caçadores. O barão de Munchausen, como todos sabem, não era vingativo, em absoluto, e todos seus fãs são unânimes em afirmar que possuía um bom humor inigualável, jamais ligando os sorrisos incrédulos que assomavam aos lábios dos seus inúmeros ouvintes. Bastava mesmo abrir a boca para contar uma das suas muitas e muitas proezas. Já naquele tempo se usava o abraço para demonstrar simpatia e assim se abraçaram os dois grandes chefes, embarcando em seguida na canoa, desta vez, porém, com mais cuidado. Havendo chovido muito, o Piraí trazia bastante água e assim resolveram pescar saicangas. O grande caçador europeu, seguindo as tradições do seu país natal, havia trazido um bom anzol que o chefe amigo insistia em chamar pindá, mas que o barão dizia tratar-se apenas de um angelgaken, e que fez submergir num poço profundo, amarrado a uma boa fieira de tucum que lhe fazia sido presenteada pelo grande chefe. Tibiriçá, mais afeto aos métodos brasileiros, armou seu arco e com flechadas certeiras retirava de cada vez um peixe d'água. Era um atirador exímio e experimentado que não errava o alvo. O barão, porém, não se inquietou absolutamente, porque sabia que a sua hora também haveria de chegar, infalivelmente.
O grande Deus da cristandade ainda não o havia abandonado nunca, e certamente também, desta vez, demonstraria a mesma superioridade do Deus cristão sobre o deusinho Tupã, invocado a miúde pelo valente Tibiriçá. Notando, porém, que nada adiantava pescar com anzol, retirou o mesmo da água e às escondidas, para que seu amigo e competidor nada percebesse, e recorrendo a uma agulha, foi enfiando uma minhoca após outra na fieira de Tucum, até haver acomodado desta maneira sui generis umas 100 ou mais. No final, fez um nó para que não escapassem todas novamente e deixou a fieira na água. Todo pescador dos nossos rios de água doce conhece a sanha da saicanga, comparável talvez somente à voracidade da piranha nos grandes rios da planície amazônica. Houve uma briga infernal dentro da água, um rebuliço que fez estremecer até a canoa. Uma saicanga, a maior delas, engoliu a ponta da fieira e, como lhe iam aparecendo pela frente sempre mais minhocas, foi engolindo sempre mais até a ponta da fieira sair novamente por certa escapatória natural que, como todos nós sabemos, cada peixe possui para não engordar demais. Chegada a vez da seguinte saicanga, repetiu-se o processo, até estarem enfiadas em 20 metros de fieira de Tucum uma imensidade de saicangas. O aperto para entrar na fila era enorme, e quando o esperto barão, sentindo-lhe o peso, foi retirar essa corda mágica da água, contaram 144, uma grossa justa. Como já era perto do meio-dia, todos sentiram fome e foram preparar a peixada pelo método nacional indígena, assando parte ao espeto e esfumaçando outra parte dos peixes, acomodando-os sobre um moquém ao calor da brasa e da fumaça provocada pelos gravetos ainda úmidos. O anfitrião, que era o nosso barão, todo risonho e contente por ter vencido mais esta prova de habilidade, fez em seguida a distribuição do peixe moqueado envolvido em folhas de caetês entre os presentes, os quais souberam todos gabar a excelência do almoço ainda ofertado pelo mesmo. Comeram todos até se fartar, e depois foram descansar nas redes, que já havia armado perto, contentes e satisfeitos por tamanha façanha, que não somente não ficou registrada nos anais da história, porque se passou num lugar ermo e retirado, e ainda porque o barão não tinha, naquela ocasião, ao seu dispor um escrivão, a quem ditar o acontecimento notável. Continuaram depois os dois amigos a caçar e a pescar ainda muito tempo, até que negócios urgentes e inadiáveis chamaram o barão novamente de volta à Europa, tendo porém levado daqui muitas saudades, principalmente do seu grande e inesquecível amigo Tibiriçá. O conto O Barão de Munchausen no Brasil, escrito por Adolfo Bernardo Schneider, traz em negrito algumas palavras indígenas que fazem parte do nosso vocabulário nacional. São elas: Tibiriçá, Tucum, Araribás, Carijós, Piraí, Tupã, Pindá, Tucum, saicanga, moquém e caetês, além da palavra piranha, que ninguém sabia que era indígena, mas é.